Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é transmitir o conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós iremos fazer mais uma investida. Ali em Judá, nós vamos trabalhar mais um tema. Nós estamos trabalhando durante esse trimestre a volta do povo de Judá, ali do cativeiro babilônico, por onde ficou por 70 anos, até sua terra, até Jerusalém. Nós chegamos hoje à lição número 10. Provai se os espíritos são de Deus. Hoje nós iremos falar sobre falsas profecias, nós iremos falar sobre as artimanhas do inimigo, nós vamos falar sobre as ciladas que vêm de dentro para fora. Assuntos bem pertinentes, bem interessantes, e nós vamos trazer também algumas aplicações pessoais para este assunto. Vamos contextualizar o período histórico e também trazer algumas aplicações pessoais. Com certeza será um estudo bem enriquecedor. Muito obrigado a você que já está conosco. Fique até o final do vídeo. Com certeza você vai ser edificado com este assunto. É um tema muito vigoroso que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre. Nosso trimestre ele está versando sobre um tema histórico e está versando sobre a volta do povo de Deus para a sua terra natal. Então, vamos juntos para mais um estudo da nossa revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição número 10, Provai se os Espíritos são de Deus, traz a seguinte leitura bíblica em classe. Está lá no livro de Neemias, no capítulo 6, versículos 10 ao 14. Depois ela vai para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 20 e 21. E ainda, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. É interessante você fazer leitura na sua Bíblia, é interessante você fazer essa leitura também na sua revista, porque este tema ele vai ser desdobrado na nossa lição de hoje. E você, tendo feito a sua leitura bíblica, isso facilita muito a sua compreensão. Vamos então ao nosso estudo da semana. Nosso primeiro tópico traz como título Cuidado com os falsos profetas. Ele é dividido em dois subtópicos. Primeiro, os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. E o segundo subtópico, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Falsos profetas contra a obra de Deus. Um dos últimos expedientes na tramóia de Tobias e Sambalate coloca em cena os falsos profetas. Infelizmente, eles existem. Existiam naquele tempo e existem hoje. Deixa eu só abrir um parêntese muito interessante, já que hoje nós vamos falar sobre profecias, sobre profetas. É interessante nós pontuarmos que hoje nós não temos mais a função de profeta, como nós tivemos até João Batista. Nós não temos mais aquele profeta que 24 horas por dia, integralmente, diuturnamente, tem a função de profetizar. Nós não temos mais um profeta ao estilo de Moisés, por exemplo, que era 24 horas profeta, além de outras funções que Moisés exercia. Nós não temos um profeta como Eliseu, como Elias, que na sua integralidade eram profetas 24 horas por dia. Não existe mais essa função de profeta. Hoje nós temos o dom de profecia. Hoje, Deus, ele dá este dom a determinada pessoa e ela, com este dom, ela pode profetizar uma única vez na sua vida, como pode profetizar por várias vezes, assim como Deus definir pela sua vontade própria. Hoje, nós não temos o profeta 24 horas, nós temos uma pessoa que Deus levanta para, em determinado momento pontual, trazer uma profecia, uma revelação, um alerta, um apoio, enfim, Deus falar através da boca daquela pessoa. Mas ela não se constitui profeta, ela é uma pessoa que exerce um dom de profecia e esse dom ele pode acompanhar a pessoa em vários momentos, mas também pode estar em momentos isolados. É muito importante nós pontuarmos isso, é muito interessante. Hoje nós falamos que
Temos profetas aqui, profetas lá, mas nós usamos essa expressão profeta, não é errado isso, mas nós temos que fazer essa distinção, e isso sim é muito interessante, é muito importante. A distinção de profeta, como nós tínhamos lá até João Batista, e a distinção do dom de profecia que é dado momentaneamente hoje por Deus. Ok? Então nós achamos muito interessante, muito relevante trazer esta consideração inicial para o nosso estudo de hoje. Voltando então ao nosso estudo, infelizmente os falsos profetas existiam e estavam sempre dispostos a venderem-se sob encomenda, a venderem as suas profecias mentirosas com o intuito de enganar, iludir, fazer fracassar os escolhidos de Deus. Neemias precisou de todos os seus sentidos aguçados para perceber esses profetas mentirosos que só traziam dano à obra de Deus. Era uma intensa guerra, uma teia de intrigas que era armada contra Neemias e tinha ali os falsos profetas como protagonizadores desta intenção maligna de fazer com que Neemias parasse a obra de Deus. Essas falsas profecias, essas intrigas tentavam enredar Neemias em uma grande teia de intrigas, uma grande teia de mentiras, uma grande teia de sórdidas tentativas de fazer parar a obra de Deus. Correndo o risco de vida, a vida de Neemias definitivamente estava ameaçada. Os inimigos samaritanos, como já vimos neste estudo, usaram todas as artimanhas possíveis e imagináveis, e até algumas inimagináveis, para acabar com as obras da reconstrução do templo e do muro. Eles colecionavam fracassos e mais fracassos, porque Deus sempre estava ao lado do seu povo, mas sempre eles estavam dispostos a um novo plano, a uma nova investida contra os servos de Deus. Nunca desistiam, nunca se entregavam. E agora se utilizariam de um artifício até então inimaginável, o suborno dos profetas. Está lá em Neemias, capítulo 6, versículos 10 ao 13. Eu acho muito interessante, muito pertinente nós fazermos essa leitura. E entrando em cena, e entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falsa contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Quem era Semaías? Nós temos o profeta Semaías dos tempos de Jeremias, e nos tempos de Jeremias e Judá existia esse falso profeta, e esse mesmo profeta do tempo de Jeremias, ele contestou o profeta Jeremias, ele contestou a profecia de Jeremias, dizendo que o cativeiro seria breve e que os exilados voltariam para Judá em triunfo. Os exilados voltaram sim para Judá, mas não foi em triunfo. Voltaram sob as ordens do Império Persa. Semaías escreveu cartas a Jerusalém, ao sumo sacerdote, exigindo que Jeremias fosse posto na prisão por profetizar um longo exílio. Deus se irou contra Semaías e Jeremias, o denunciou por contar mentiras ao povo. Semaías fora levado para a Babilônia provavelmente em 586 a.C., logo ali na primeira invasão de Jerusalém pelos Medo-Persas. Pelos caldeus, pelo Império Babilônico. Deus castigou Semaías e disse que ele jamais voltaria do cativeiro. Bom, este é um Semaías.
Não é o Semaías que nós estamos estudando hoje, não é o Semaías do tempo de Esdras. Agora nós vamos falar do Semaías do tempo de Esdras e Neemias. Não poderia ser o mesmo profeta lá de Jeremias, porque aquele Semaías, ele foi penitenciado, ele foi punido por Deus e não voltaria mais do cativeiro babilônico. Pelo menos outros 5 homens que viveram nos tempos de Esdras e Neemias tinham esse mesmo nome. Porém, nenhum deles pode ser esse Semaías. Para muitos, esse Semaías do tempo de Esdras e Neemias não era profeta, e sim sacerdote. Por que esses estudiosos falam isso? Porque somente poderia estar lá no tabernáculo os sacerdotes, então o profeta não poderia estar lá. Então eles acham que era um sacerdote. Porém, na grande maioria dos historiadores, Semaías era sim um profeta, falso profeta, mas era um profeta. Ele convida Neemias para refugiar-se no templo, a fim de fugir dos ataques samaritanos. Porém, Neemias sabia que ninguém, a não ser sacerdotes, poderiam entrar no templo do Senhor. Qualquer pessoa estranha que se atrevesse a tal seria duramente punido. Neemias, caso entrasse no templo, pagaria por tal atitude. Poderia ele, inclusive, ser apedrejado. Ele perderia o crédito diante de seus liderados. E entrando eu na casa de Semaías. Nos tempos de Esdras e Neemias, os profetas eram muito respeitados, eram muito considerados e também tinham crédito, um grande crédito pelo povo, junto ao povo. Por quê? Porque o povo tinha os profetas como aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que falavam em nome do Senhor. Daí, tamanho crédito. Vimos isso com a aceitação da mensagem de Ageu e Zacarias, que influenciaram positivamente o povo em meio ao processo da reconstrução do templo. Alguns afirmam que Neemias teria ido por conta própria lá na casa do profeta. Outros entendem que ele fora chamado lá, que estava encerrado. Semaías estava trancado em casa. Isso poderia ser por alguns motivos. Vamos a eles. Ele poderia querer que Neemias pensasse que ele, Semaías, estava em consagração a Deus, buscando a vontade de Deus para informar essa vontade a Neemias. Ele também poderia ele queria pensar, que Neemias pensasse que ele estava com medo dos samaritanos, fazendo Neemias acreditar que ele também estava sendo ameaçado por aqueles e temendo pela sua própria vida. Era um homem que estava dissimulando, essa é a verdade. Ele estava dissimulando, usando artifícios para iludir o servo de Deus. Um homem como eu fugiria? Que pergunta, hein? Que pergunta que Neemias faz, uma pergunta muito emblemática. Um homem como eu fugiria? Aqui Neemias fala da sua hombridade. Um homem de verdade não deve fugir de suas responsabilidades. Um homem de verdade não deve acovardar-se diante das situações. Neemias também fala aqui de sua posição como líder. O que pensar de um líder fujão? Quem se sentiria representado por um líder que recua diante do perigo? Por um líder que se entrega frente às oposições? Por um líder que se esconde dos problemas? Por um líder que se esconde das dificuldades? Por um líder que deixa os seus liderados à mercê e vai buscar abrigo próprio, vai buscar abrigo para si? O que pensariam os construtores do muro se percebessem a falta de seu líder e fossem informados que ele estava escondido no templo? Todos sabiam que apenas sacerdotes poderiam estar no templo. Como assim o líder está no templo? Ele não é sacerdote? O crédito de Neemias iria lá embaixo, iria aos pés com os seus liderados, com o povo que ele estava liderando. Escondido, ele seria medroso. Escondido no templo, seria um medroso irresponsável e morto, porque Deus não admitiria
que pessoas leigas ficassem no interior do templo, que era lugar exclusivo dos sacerdotes e dos oficiantes. E percebi que não era Deus quem o enviara. Neemias era homem de oração e tinha intimidade com Deus. Conhecia a lei de Deus e sabia o que lhe era permitido e também o que era vedado a ele. Convenhamos que não precisava de um grande grau de espiritualidade para perceber que aquela proposta era dissimulada. Ora, como assim entrar no interior do templo? Como isso poderia acontecer se aquele espaço era reservado aos sacerdotes? Uma regra muito básica foi aplicada por Neemias. Jamais qualquer profecia pode falar o que for contrário ao que está na palavra de Deus. Essa profecia deve ser refutada na hora. Aqui nós temos um gancho muito importante. Qualquer profecia que chegue até você, que fale alguma coisa que a Bíblia Sagrada não fala, que a Bíblia Sagrada não menciona, que a Bíblia Sagrada não prediz, refute na hora. Jamais uma profecia de Deus irá contra a sua própria palavra. Regra básica em profecia. Jamais qualquer profecia vinda da parte de Deus irá contrariar a sua palavra, irá contrariar a Bíblia Sagrada. Nós temos uma outra pessoa que entra aqui na história, a profetisa Noadias, a falsa profetisa Noadias. Ela é citada brevemente por Neemias e nós não encontramos maiores informações a respeito dela. Não foi ela que tentou convencer Neemias a ir para o interior do templo. Quem tentou convencer Neemias a estar lá dentro do templo foi, como nós já havíamos falado aqui, Semaías. Mas a profetisa Noadias ela é citada brevemente por Neemias. Não existe falso profeta, mas falsos profetas. Os inimigos estão no plural. Mas uma pessoa que deveria ser comprometida com a verdade e falar em nome de Deus, fala por conta própria e se deixa subordinar para tentar enganar o governador Neemias. Um falso profeta e também uma falsa profetisa utilizavam-se de sua credibilidade perante o povo, de sua idoneidade como servos de Deus, para enganar, para o engano, para a emboscada. Vendem seu crédito, sua consciência, seu relacionamento com Deus em troca do vil metal. E depois se perdem, porque a existência de um profeta é para servir a Deus. Quando esse profeta deixa a sua missão de lado, a sua essência é perdida, porque venderam a sua própria consciência. Dificilmente voltarão a gozar do privilégio de uma consciência pura e também de uma intimidade com Deus. Porque Deus abomina a mentira, Deus abomina o engano, Deus abomina a falsidade. Ele não aceita que falam o que ele não mandou, porque o compromisso de um autêntico profeta ou profetisa era falar somente o que Deus ordenara. Não temos muitas informações sobre Noadias, mas temos esse triste registro, colocando ela como uma falsa profetisa. Fica então esses dois exemplos danosos a não serem seguidos desses dois profetas, um profeta e uma profetisa, ambos mentirosos, ambos enganadores, ambos falsos, que trocaram a sua comunhão com Deus pelo vil metal. Infelizmente, hoje em dia, nós temos alguns líderes religiosos que também trocam a sua credibilidade, vendem a sua credibilidade, vendem a sua idoneidade, vendem por troca do vil metal. Que triste quando um líder chega a esse ponto. Que triste quando alguém que deveria estar intimamente ligado com Deus e ajudando o povo nas suas necessidades, ajudando o povo nas suas escolhas, acaba por enganar o povo. Essa é a verdade. Nós temos vários líderes que já fizeram isso e ficamos tristes com isso. Em todas as religiões nós temos isso, infelizmente. Mas que isso seja apenas exceções à regra, que a grande maioria sejam líderes capazes
de entenderem o propósito de Deus para o seu povo. Estamos agora entrando em um processo eleitoral. Neste ano teremos eleições. Dia 15 de novembro nós elegeremos vereadores e prefeitos. E nós veremos, infelizmente, essa cena se repetir. Líderes tentando influenciar o povo. Líderes tentando persuadir o povo a escolher determinado candidato. Não porque aquele candidato é o melhor. Não porque aquele candidato reúne as melhores condições para fazer um bom trabalho, para fazer um bom mandato, para exercer uma vocação, para ajudar o povo. Não, porque vão receber alguma benesse, vão receber algum lucro, vão receber algo em troca para fazer com que aquele candidato seja eleito com votos de seu povo, com votos de seus membros. Isso é muito triste. É claro que nós temos líderes natos, líderes ligados com Deus, líderes conscientes de sua posição, conscientes de sua influência, conscientes de que são influenciadores e ajudarão o povo a escolher o melhor candidato, sem receber nada em troca, apenas para que o povo tenha os melhores candidatos, que o povo tenha os melhores representantes, tanto no legislativo quanto também no executivo. Esse papel também faz parte de uma liderança eficaz. O papel de ajudar, o papel de aconselhar, o papel de instruir também faz parte de uma liderança eficaz. É profundamente elogiável os líderes que agem assim. É fantástico quando um líder ele ajuda o seu povo, não somente na parte espiritual, mas também na sua cidadania. Isso é muito importante. Quando o líder ele deixa que o povo escolha, ele deixa que o povo tome suas próprias decisões, porque o processo democrático é assim, são decisões pessoais, mas ele, na medida possível, ajuda os seus liderados a escolher os melhores candidatos. Isso é muito bom, é muito interessante, mas sempre deixando o povo livre para fazer as suas próprias escolhas. Este é o verdadeiro processo democrático e deve ser respeitado. Isto é sagrado e deve ser respeitado pelas lideranças religiosas. Avançamos ao nosso segundo tópico. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Ele é dividido em dois subtópicos, o primeiro no Antigo Testamento e o segundo no Novo Testamento. Nestes dois tópicos, a nossa revista ela traz alguns exemplos de falsos profetas. Bom, se a profecia é necessária e de vital importância, também nós devemos deixar muito claro aqui neste estudo que assim como existe a profecia inspirada por Deus, também existe a falsa, a mentirosa. No passado bíblico também nós encontramos falsos profetas. Um exemplo clássico é o de Ananias, que prestava um verdadeiro desserviço para o povo, enquanto Jeremias, você deve lembrar que nós já falamos aqui nesse estudo sobre Jeremias, que lá em Judá profetizou e o povo não ouviu e Deus mandou o povo para o cativeiro. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Está gostando da aula? Está gostando do assunto? Está achando interessante? Eu convido você a deixar o seu like, eu convido você a deixar um comentário, por mais breve que seja, mas deixe seu comentário porque ele é muito importante para nós também termos o feedback do nosso trabalho. Também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à comunidade Ensino e Palestra. Inscreva-se, ative o sininho. Toda quarta-feira nós temos um vídeo novo e você será notificado. Você será notificada quando esse sininho estiver ativado. Assim que o vídeo sair, você receberá em primeira mão essa informação. Bom, voltamos então aqui a eles, os falsos profetas. Voltamos lá ao antigo Judá. Antes do Império Babilônico ir lá e destruir tudo, nós tínhamos Jeremias que estava profetizando, nós tínhamos Jeremias que estava falando para o povo não ouviu. E como nós tínhamos lá o verdadeiro profeta, o profeta autêntico que era Jeremias, nós tínhamos também para contrapor um falso profeta, Ananias. Nós temos uma leitura lá em Jeremias, capítulo 28, versículos 10 ao 17. É uma leitura bem extensa, nós não teremos tempo para fazê-la aqui, mas é muito importante que você leia esse ponto que nós citamos, porque vai fazer com que você tenha ali o encontro de Jeremias com Ananias, o falso profeta. Estamos agora entrando no terceiro tópico, devemos julgar as profecias. Primeiro subtópico, Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Segundo subtópico, o despertamento renova os dons. Aqui eu vou fazer uma aplicação pessoal. Nós devemos provar as profecias. E nós temos base bíblica para isso. Está lá na primeira carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados,
Não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não podemos apenas ouvir, nós temos que escutar e buscar o entendimento para saber se quem entrega uma profecia está realmente falando em nome de Deus ou não. Se realmente é Deus quem está falando pela boca daquela pessoa ou não. Conhecemos muitos casos, na verdade nós conhecemos dezenas de casos em que profecias humanas, sem nenhuma ligação com Deus, causaram estragos tremendos e muitas vezes quase irreparáveis na vida de pessoas que não passaram a profecia pelo filtro correto. Lembre-se, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, fala realmente da parte de Deus. A verdadeira profecia sempre se cumpre no seu tempo adequado. A verdadeira profecia, ela nunca contradiz a Bíblia Sagrada. A verdadeira profecia jamais humilha uma pessoa. A verdadeira profecia jamais envergonha uma pessoa. A verdadeira profecia jamais vai contra o respeito de Deus pelo seu povo. Deus é respeitoso, o povo é respeitoso. Deixa eu abrir um parêntese aqui. O pastor Elenay Cabral, ele conta em uma de suas palestras que ele estava em determinada igreja e nesta igreja tinha um trato. Quando um profeta levantava-se no meio do templo para falar, seja músico, seja cantor, seja pastor, seja pregador, quem estivesse no momento com a palavra deveria imediatamente ceder a oportunidade para o profeta profetizar. Pois bem, o pastor Elenay Cabral toma a tribuna, começa a falar, daqui a pouquinho levanta-se um profeta. O pastor para e o profeta profetiza. O pastor Elenay Cabral continua com a sua dissertação, daqui a pouquinho um outro profeta começa a falar. O pastor para de novo e ouve o profeta fala, o pastor Elenay então continua falando. Daqui a pouquinho um outro profeta se levanta no meio do templo e o pastor Elenay de novo para que o profeta tenha passagem, para que o profeta fale. E aconteceu outras vezes também a mesma coisa, o pastor Elenay olha de repente para o pastor presidente daquele campo, para o pastor presidente daquela igreja e diz assim: pastor, ou eu falo, ou os seus profetas falam. No mesmo instante, todos se calaram e o pastor Elenay pôde pregar. Ora, ali havia uma grande confusão, ali havia uma supervalorização à profecia. Ela é importante sim, porque não havendo profecia o povo se corrompe, isso é certo, é bíblico, mas também deve haver ordem e decência no culto a Deus. Também deve haver ordem e decência no entregar da profecia. Cada parte do culto, cada ponto do culto, ela é inspirada por Deus. Deus está abençoando o seu povo através de cada participação, seja individual ou coletiva. E nós temos sim que respeitar a profecia, mas os profetas devem sim respeitar os pregadores, que devem respeitar os cantores, que devem respeitar os dirigentes, que devem respeitar a todo o povo. O respeito mútuo deve acontecer na reunião. Jamais deve haver qualquer bagunça, deve haver qualquer desordem, porque o Espírito Santo, ele é extremamente ordeiro. O nosso quarto tópico traz o seguinte título: por que devemos julgar as profecias? Uma pergunta que nos é feita. Primeiro subtópico: por que a palavra de Deus nos manda julgá-las? É a primeira resposta. Segundo subtópico: por que os que profetizam são sujeitos a falhas? Terceiro subtópico: porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quarto subtópico: existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Muito importante esse tópico aqui, que traz uma pergunta e várias respostas para essa pergunta. Como nós já falamos aqui, como nós já mencionamos o texto bíblico, a palavra de Deus nos manda julgar as profecias. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu não vou julgar o profeta porque ele é homem de Deus. Todos nós estamos sujeitos continuamente ao julgamento e devemos nos submeter a ele.
Se nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo da melhor maneira possível, nós estamos sendo julgados, devemos ser provados a todo instante. Sim, não existe uma unanimidade. Não, nós estamos sendo julgados. Não somos unânimes, não somos os detentores da verdade, não somos aqueles que sabem tudo. Não, nós estamos sim sendo a todo momento provados e julgados. E isso é importante quando o juízo é feito de maneira respeitosa, quando esta autenticidade da palavra entregue é feita através de um filtro bíblico, através da palavra de Deus. Nós temos um exemplo bíblico muito interessante, que é os crentes de Bereia, que paravam, ouviam Paulo falar, buscavam nas Escrituras se Paulo realmente estava falando aquilo que era da parte de Deus, se realmente o que Paulo falava estava contido nas Escrituras. Isto é muito importante, é muito salutar. Nós devemos passar a prova sim, os pregadores, a pregação que nós recebemos, confrontá-la com a palavra de Deus, confrontá-la com a Bíblia Sagrada, ver se ela recebe amparo pela Bíblia Sagrada. Devemos julgar sim as profecias para saber se elas são de Deus, porque muitas vezes, como nós já citamos aqui, as profecias podem causar um dano. Se elas não forem realmente inspiradas por Deus, elas podem causar um dano trágico para as pessoas. Devemos julgar também os louvores que nós temos nas nossas igrejas, porque muitas vezes cometem verdadeiras heresias. Nós cantamos tantas músicas porque muitas vezes nós somos atraídos pela melodia e deixamos em um segundo momento, deixamos para um segundo momento, e às vezes nem existe esse segundo momento. Às vezes nós, infelizmente, acabamos por não prestar atenção na letra. Nós deixamos a letra para um segundo momento, mas muitas vezes sequer analisamos a letra dos hinos, a letra dos louvores. Muitas vezes nós temos heresias sendo faladas através dos louvores. Devemos julgar também. Então, tudo que é feito na obra de Deus é feito por pessoas que estão ali prestando o seu melhor. É feito, e nós queremos acreditar piamente nisso, que aqueles que prestam o culto ao Senhor, ali estão para ler a palavra, ali estão para pregar, ali estão para testemunhar, ali estão para conduzir a reunião, ali estão para louvar, estão dando o melhor de si. Queremos crer nisso com todas as nossas forças. Agora nós sabemos que somos falhos, nós sabemos que cometemos algumas fragilidades e nós temos também que receber ajuda. Se nós falarmos alguma coisa que não convenha, se nós falarmos alguma coisa que não esteja na palavra de Deus, nós devemos imediatamente reconsiderar o que falamos, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, seja no louvor, seja na palavra, seja na pregação, seja na condução dos trabalhos. Nós estamos continuamente sujeitos ao julgamento, e esse julgamento deve acontecer para o bem salutar da obra de Deus. É lógico que esse julgamento deve acontecer pela ótica da palavra de Deus, pela lente da palavra de Deus. Devemos julgar segundo a palavra de Deus e não segundo os nossos próprios interesses. Não devemos julgar com critérios próprios, humanos e falíveis. Nós devemos julgar sobre a ótica da palavra de Deus, porque o nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso na obra de Deus é para com o próprio Deus, não com o interesse de A ou B, não para satisfazer o ego de A ou B, é para satisfazer a vontade de Deus em dar o melhor para o povo. Nós devemos deixar isso muito claro, e isso deve ficar muito bem entendido por todos nós. Nós somos julgados, mas esse julgamento deve ser a ótica, a luz, a lume da palavra de Deus. E deve ser também um julgamento piedoso. Não aquele julgamento para escarnecer, não aquele julgamento para prejudicar, não aquele julgamento para querer o mal, não aquele julgamento para querer derrubar, não aquele julgamento de puxada de tapete. Não, eu estou ajudando o meu irmão, eu estou auxiliando minha irmã, eu estou fazendo o possível para que a pessoa que está ao meu lado, cultuando ao mesmo Deus que eu cultuo, tenha êxito, tenha sucesso, esteja no centro da vontade de Deus. Faça aquilo que é para Deus da melhor maneira possível, usando os seus talentos, usando os seus dons que Deus lhe dera. Quinto tópico, como devemos julgar as profecias. Primeiro subtópico, examinando as Escrituras. Nós já falamos, nós já pontuamos sobre isso aqui recentemente.
Segundo subtópico, através do dom de discernimento de espíritos. É um dom muito interessante para nós buscarmos, o discernimento de espíritos. Saber se a pessoa que está falando fala em nome de Deus ou fala por si próprio. Fala em nome do Altíssimo ou fala por emoção. Porque muitas vezes o profeta é impulsionado, está emocionado e acaba falando aquilo que gostaria. Sente algo e acaba falando daquele sentimento. Mas muitas vezes o seu sentimento, ele não é o mesmo sentimento de Deus. Muito cuidado. O profeta não deve ser levado pela emoção. Mais uma regra básica aqui sobre profecias e profetas. Lembrando que profeta, como nós já falamos, era no tempo bíblico. Hoje nós temos o dom de profecia, pessoas que são utilizadas em determinado momento para entregar uma profecia para o povo, pontualmente, né? Entregar uma profecia para as pessoas no coletivo ou para a pessoa em particular, enfim, mas é usado no exercício do dom de profecia, exercício naquele momento que o Espírito Santo achar por bem, que o Espírito Santo achar conveniente. É Ele, o Espírito Santo, que define o momento ou os momentos em que as pessoas irão profetizar. E o dom de discernimento do Espírito aqui cai como uma luva para nós sabermos quem realmente está falando em nome de Deus e quem está falando por emoção própria. Quem realmente está falando o que Deus mandou ou quem está falando de um sentimento seu. Muitas vezes a gente vê pessoas emocionadas que estão em uma reunião muito abençoada, muito prazerosa e acabam extrapolando, acabam entregando profecias e profecias ao relento, profecias ao vento, entregando profecias que acabam não se cumprindo, acabam confundindo o povo, e a profecia não pode trazer confusão. A profecia não pode trazer confusão para o povo. A profecia não pode trazer dúvida para quem ouve. A profecia não pode, ela tem o intuito de ajudar, de impulsionar, de abençoar, de alavancar a vida espiritual de uma pessoa. Quando a profecia ela vem para em detrimento da pessoa, em detrimento da felicidade espiritual da pessoa, em detrimento do progresso emocional e espiritual da pessoa, essa profecia, ela não é de Deus. O que vem de Deus é sempre para ajudar, mesmo que seja muitas vezes uma repreensão, mesmo que seja muitas vezes uma palavra um pouco mais dura, mesmo que seja muitas vezes uma palavra negativa, mesmo que seja negativa no sentido de Deus dizer não é o momento, porque Deus pode falar agora sim é o momento. Deus pode falar, não, o momento é posterior. Ou depois Deus pode falar, não existe possibilidade disso acontecer, eu não quero. Deus define a nossa vida, nós estamos guiados por Deus. E muitas vezes a profecia, ela vem nos responder a uma inquietação, ela vem nos responder a uma pergunta, ela vem nos responder a um questionamento. E muitas vezes a resposta pode ser negativa, mas se ela é da parte de Deus, ela vem para nos ajudar. Ela vem para nos abençoar, ela vem para nos instruir, ela vem para nos direcionar o caminho que devemos seguir. O terceiro subtópico, a profecia se conhece pelo seu sabor. Nós então entendemos que nós devemos julgar as profecias, nós temos percepção para isso, aliás, devemos buscar percepção para isso. Devemos buscar a intimidade de Deus para isso. O julgamento das profecias deve ser feito, mas também deve ser cuidadoso. Já pontuamos cada tópico e cada subtópico. E nesta lição nós temos algo interessante, que não acontece, é raro acontecer. A conclusão trazendo subtópicos. Até então não havia visto isso, mas a lição desta semana ela traz 3 subtópicos na sua conclusão. Geralmente a conclusão é para que o autor ele dê o grande finale para a lição. É para que o autor ele encerre o pensamento central de tudo aquilo que ele dissertou ao longo da lição. Mas aqui nós temos 3 subtópicos e vamos a eles. Primeiro, quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Segundo, quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Terceiro, quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar.
Vamos agora fazer uma volta ao nosso contexto histórico. Vamos voltar ao contexto histórico do nosso trimestre. Lá no tempo de Neemias, lá em Judá, lá no tempo da reconstrução dos muros. Inimigos no fronte. Uma triste constatação. No meio do povo de Judá existiam algumas pessoas que estavam a serviço dos samaritanos. Nós tínhamos inimigos externos, samaritanos, mas infelizmente tínhamos inimigos internos dentro dos muros. E esses inimigos eram judeus traidores que se deixaram levar pelo suborno e se venderam aos inimigos. Então não são apenas falsos profetas que se venderam, pessoas do próprio povo, pessoas comuns do povo também se venderam. Estavam no meio do povo, servindo de ponte para os inimigos. E aqui eu trago uma aplicação pessoal: inimigos infiltrados. É muito triste tratar deste assunto, mas é preciso. Nem todos aqueles que buscam a Deus conosco, que estão na mesma igreja, no mesmo espaço físico, ao nosso lado, que fazem parte do corpo de Cristo assim como nós, nem todos esses são nossos amigos. Muitos que professam a mesma fé, o mesmo credo, buscam ao mesmo Senhor, são contra nós. Querem nos ver pelas costas. O pior que não gostar, se sentir desconfortável com nossa presença, é querer o nosso mal, o nosso fracasso. E muitos agem assim. E mais, fazem o possível para nos difamar, quase sempre pelas costas. Traição, pobreza de caráter. Muitos sem motivo aparente viram a cara, torcem o nariz, não nos olham. E quando olham, nota-se o olhar de ódio. E se dizem servos e servas de Deus, se dizem seguidores de Cristo. A pior coisa é tratar com gente dissimulada, mesquinha, falsa. Por isso, o preferível, uma guerra declarada, do que falsos amigos na volta. A nossa reação natural é nos afastarmos, desviar caminho, não olhar, não cumprimentar, sem odiar, sem querer o mal. Não precisamos nos submeter a situações onde seremos menosprezados, ridicularizados e desrespeitados. Muitas vezes precisamos simplesmente deixar tudo nas mãos de Deus. De novo, sem rancor, mas confiando na justiça divina. Afinal, se temos que amar até os nossos inimigos, não nos custa amar os que estão também como nós, fazendo a obra de Deus. A importância dos sentinelas. Muro construído, era preciso agora colocar vigias para cuidar os passos dos inimigos. Vigiar para antever uma possível investida inimiga. Já falamos nesse estudo que as cidades antigamente continham muros e sentinelas sobre eles, para vigiar e passar a tranquilidade para os seus moradores, que não seriam pegos de surpresa. Está lá em Neemias capítulo 7, versículo 2, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Os inimigos nunca desistem. Mesmo tendo concluído a construção dos muros, Neemias continuou recebendo cartas ameaçadoras. Os inimigos, mesmo tendo sido derrotados, não desistiram nunca de atormentar o servo de Deus. Lá em Neemias capítulo 6, versículo 16, se lê assim: E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6 e 16. Mesmo reconhecendo a vitória incontestável e extremamente visível dos judeus, Tobias e seu povo não desistiram das ferrenhas vinganças contra os judeus. Infelizmente, Tobias possuía dentre o povo de Judá informantes que o posicionavam de tudo o que estava acontecendo lá dentro. O muro impedia a visão interna da cidade, porém não conseguiria impedir que Tobias soubesse o que acontecia lá dentro, pois tinha espiões dentre o povo de Deus. Lemos isso em Neemias capítulo 6, versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Era literalmente um leve trás. Nobres da cidade. Nobres da cidade. Fique bem pontuado aqui. A ligação de Tobias, um descendente judeu, como já vimos no nosso estudo, para com o povo de Jerusalém, se dava através de um casamento misto entre os povos. Lemos em Neemias capítulo 6, versículo 18.
porque muitos em Judá lhe eram ajurumentados, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. O casamento misto vai ser um tema para uma próxima lição. Nós vamos estudar isso com riqueza de detalhes. Eu quero aqui fazer uma aplicação pessoal com você. Desistir nunca. Se é que dá para tirar uma lição daqui, essa nos diz que não devemos desistir nunca, porque nosso inimigo nunca desistirá. Ele sabe que tem um destino selado, consequência de seus próprios atos, porém continua dia e noite trabalhando para nos impedir de prosseguir em nossa jornada, para nos fazer desanimar, desistir, voltar atrás. Ele sabe que será definitivamente derrotado em uma batalha final do bem contra o mal, mas procura enganar o maior número possível de pessoas para continuar semeando a maldade neste mundo. Cuidado, mesmo quando a vitória já está garantida, quando somos declarados vencedores em determinada situação, devemos ter em mente que as armadilhas continuam sendo processadas contra nós, sem tréguas. Mas quem nos garantiu a vitória também estará conosco em todos os momentos, mas devemos fazer nossa parte. Nós devemos orar, receber, agradecer e continuar sempre vigilantes. A grandeza da cidade de Jerusalém. A cidade era grande e espaçosa. Está lá em Neemias, capítulo 7, versículo 4. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Aqui uma ressalva importante. Quando o texto fala que as casas não haviam sido edificadas ou construídas, o texto fala, na verdade, que as casas não haviam sido construídas na sua integralidade. Pois você deve lembrar que o povo havia reconstruído o templo. Nós já vimos isso aí, a reconstrução do templo, parou a reconstrução, por 15 anos o povo então volta para a sua casa, constrói as suas casas. Muitos acreditam que o material utilizado na construção das casas era o material que deveria ser utilizado no templo. Tudo isso nós já vimos aqui. O texto agora, em apreço, ele afirma que nem todas as casas teriam sido reconstruídas. Por isso o texto fala que as casas não haviam sido edificadas ainda. Queremos encerrar a nossa lição de hoje com uma última aplicação pessoal. Aprenda com Neemias. Temos muito a aprender com a vida de Neemias. Ele tinha algumas características essenciais, não apenas para um líder, mas também aplicável a todas as pessoas que querem dar o melhor de si na causa de Deus. Foco. Em nenhum momento, mesmo sob as mais obscuras situações, as maiores dificuldades e afrontas, Neemias perdeu o foco. Sabia o que queria e não deixou desviar-se. Não deixou se desviar dos seus objetivos. Oração. Neemias sempre orou a Deus, buscando direcionamento para suas atitudes. Orava no cativeiro, orou em Judá, orou buscando o discernimento da parte de Deus para enfrentar os grandes desafios que lhe foram impostos. Fé. Em nenhum momento Neemias deixou que sua fé fosse abalada frente às dificuldades. Orava a Deus, fazia sua parte e tinha fé que, agindo assim, lograria êxito em seu plano. E por fim, determinação. Custasse o que fosse preciso, a obra seria terminada. Neemias assentou isso em seu coração. Estava determinado em terminar o que havia começado. Nunca devemos deixar para trás coisas por fazer. Ou fizemos tudo o que for preciso, ou então não vale a pena começar. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Lembre-se, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, nos dê este crédito, ative o sininho para você saber dos vídeos quando eles forem publicados e nos ajude a crescer. Ajude o Ensino em Palestra a continuar crescendo, a continuar se desenvolvendo e levar o ensino bíblico a mais e mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com as suas comunidades também, isso também vai nos ajudar bastante e com certeza outras pessoas serão edificadas. Obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que está aqui semanalmente assistindo os nossos vídeos. Deus abençoe maravilhosamente cada um de vós.